dia, crianças! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Bom, hoje a gente vai continuar, um pouquinho mais uma história de Jesus. Ele tem muitas histórias, Quando ele passou aqui na Terra, deixou várias historinhas pra gente aprender. E a gente vai ver mais um pedacinho, tá? Bom, antes de começarmos, vamos orar. Então, fechem os olhos e oremos. Papai do céu, obrigada por mais um dia, obrigada por estarmos bem, mesmo sem a gente merecer. Deus, perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que eu te oro, te agradeço, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Bom, a gente tem visto, que Jesus escolheu alguns discípulos, Entre eles tem um discípulo chamado Pedro, Bom, então, vocês lembram que Pedro era pescador, Pedro, Tiago, André e João. Eles eram pescadores. E a Bíblia nos conta que Jesus estava de novo na beira do rio, falando com as pessoas, pregando. Então, quando ele terminou de falar, ele falou assim para os discípulos: vocês podem ir pescar, podem ir lá para baixo, no mar, que eu vou ficar por aqui. Então, os discípulos foram no barquinho, e foram pescar lá longe. E Jesus, o que será que ele fez? Será que ele foi dormir, descansar? Ele mandou os discípulos lá para o mar só para ele dormir? Não. Jesus, ele foi orar ao Pai dele, que é o nosso Pai também, Deus. Então, ele subiu um monte, ficou em silêncio e começou a orar, Orou. E Jesus, a gente sabe que ele é poderoso demais, Então, enquanto ele estava lá no monte, ele sabia que algo terrível estava acontecendo com os seus discípulos lá no mar. E já era de madrugada, Tava tendo uma tempestade muito forte. E o barco balançava. E se o barco afundasse? Os discípulos iam cair onde? Na água. Então, Jesus, ele foi lá ajudar os seus discípulos, Mas como é que será que Jesus foi? Hein? Será que ele foi voando e desceu no barco? Ele pegou um avião? Ou ele pegou outro barco? Como será que Jesus chegou lá? Então, sabe como é que Jesus foi? Ele foi andando pela água. Imagina, crianças, vocês estão numa tempestade e vocês veem uma pessoa andando em cima da água. Os discípulos, eles ficaram com muito medo, porque eles acharam que era um fantasma. Eles disseram: como é possível alguém andar em cima da água? Mas aí, quando Jesus foi andando, eles viram que era um Jesus. Então Pedro ficou assim, um pouco sem acreditar e tremendo de medo. Aí Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande também que eu vá pela água. Então Pedro saiu do barquinho, se tremendo de medo. Será que ele ia conseguir andar pela água? Jesus mandou ele ir, E ele se tremendo, ele afundava e subia. Mas ele chegou até Jesus. Ele abraçou Jesus. E os dois, entraram lá no barquinho de novo. Mas ele, no início, estava com muito medo. Jesus falava: não tenha medo, Pedro. Eu sou Deus, eu sou poderoso. Pedro foi. Então, enquanto Pedro estava lá, ele gritava: socorro, socorro, Jesus, me ajuda. E Jesus disse: não tenha medo, Pegou na mão dele e levantou. Aí Pedro disse: realmente, o Senhor é o Deus, O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Então, crianças, é a mesma coisa que acontece hoje em dia. É normal a gente ter medo das coisas. É pra gente ter medo. É claro que é normal. Todo mundo tem medo. Imagina, por exemplo, se a gente não tivesse medo de cachorros ferozes. Toda vez que a gente passasse perto de um cachorro, ele poderia morder, Se fosse um pitbull. Imagina se tem um leão no zoológico. Aí a gente não tem medo de leão, vai, passa e tenta alisar o leão. O que é que acontece? O leão, brown.
Imagina se a gente não tem medo de ser atropelado. Então, a gente vai passar nas ruas sem olhar para os lados, né? E vai acabar sendo atropelado. Então, o medo é normal, tá? Esse medinho que a gente tem de algumas coisas faz com que a gente tenha mais cuidado com a nossa vida. Mas o medo da desconfiança do poder de Deus não é bom. Então, assim, Pedro, por algum momento, ele teve medo, né? Mas, ainda assim, ele confiou em Jesus, né? E Jesus o ajudou. Provou que ele era Deus. Bom, então não esqueçam que quando vocês tiverem medo, Jesus está com vocês. Jesus pode pegar na mão de vocês. Não é maravilhoso, crianças? Tem um Deus tão bom que nos ajuda em todos os momentos. Então, assim como Pedro que teve medo, a gente também pode ter medinho, mas a gente tem que confiar sempre em Deus. Nessa época de corona, a gente precisa ter medo? Então, crianças, a gente não precisa ter medo, porque a gente sabe que o nosso Deus é com a gente, não é? Então, fechem os olhinhos e nós vamos orar para Papai do Céu tirar qualquer medo ruim que a gente tenha. Fechemos os olhos. Senhor Deus, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda a sermos crianças cada vez mais corajosas e sem medo, Deus, do mal, pois sabemos que o Senhor é o mais poderoso de todos. Perdoe os nossos pecados, fica conosco, abençoa o nosso papai e a nossa mamãe. Obrigada por tudo e é isso que eu te oro, te agradeço, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Então, amém, crianças. E não esqueçam, quando aquele medo aparecer, saibam que vocês têm um super-herói maravilhoso, que é Jesus, que está conosco o tempo todo. Então, um beijo e até o próximo domingo.